também parceiro de várias atividades, inclusive nessa disciplina, né, que é a nossa disciplina comum, né, da URGS, do PPGD-URGS e do nosso PPGD, com a participação de professores das duas casas, e depois vários convidados, né. Também já estão confirmados, Fabiano, o Neuner, dia 20 de outubro, depois eu até só ia te avisar na sequência, mas já estás avisado agora, ele confirmou. Temos o Eckhard Reimer, que só tem que definir o dia, mas já concordou. Temos o Stefan Kirst, dia 27 de outubro. Temos o Wolfgang Kahl, mais para o final de novembro. O Martin Nettesheim, já definido também. E depois ainda temos mais um ou dois a confirmar. Estou aguardando a resposta. Também alternei um pouquinho, tem alguns que já vieram, né? E um outro que não esteve ainda conosco, né? Que nunca podia vir por causa da viagem, né? Não tinha disponibilidade de viajar, como o Reimer, lá de Heidelberg. Ele ficou com ele várias vezes, mas ele não tem conseguido viajar por causa da família, que é pequena, por hora ele estava abrindo mão de viagens longas. Então, ele concordou participar dessa forma. Tá? E depois nós vamos ter o seminário de tecnologia, os alunos já estão sabendo, né? Aquele tradicional, em novembro, na terceira semana de novembro, também eu não vou te avisar direitinho, estamos organizando as datas, dando preferência para os estrangeiros, né, que tem mais dificuldade de horário, fuso horário, assim por diante, onde já está confirmado Andreas Spiker, está confirmado Hoffmann Riem, né, também está confirmado da Alemanha, queremos convidar a Astrid Rabenstein, que em si é do projeto de pesquisa, mas agora com o juiz do Tribunal Constitucional Federal, não sei se ela vai poder, porque pode ter colidência com, aí não sei se ela realmente vai poder, estava marcada, né. A gente seria bacana ter uma Bundesverfassungsrichterin, uma juíza recém-nomeada do Tribunal Constitucional da Alemanha participando, mas acho que para ela vai ser um pouco difícil, mas ainda existe para convidar mesmo assim. Vou fazer esse contato agora com ela. Temos um professor da Argentina, né, Pablo Palazzi, que coordena lá um centro de tecnologia, né, na Universidade San Andrés. Temos o Ricardo Coutinho, né, Ricardo Pereira Coutinho, de Lisboa, e a professora Cristina Caldeira. Então, um ano vamos convidar o Paul Schwartz de Berkeley, né, se não puder, outro professor. Então, vai ser um seminário bem bacana, né? Eles estarão em boa companhia, certamente, conosco, né? Então, já o pessoal também já tem uma ideia, né? Nós temos isso também já marcado como um tópico. Mas, Fabiano, vou te apresentar então para a turma, né? O teu tema eles já estão sabendo, o direito da personalidade, em linhas gerais, mas também, evidentemente, mais voltado aqui à produção de dados e de tecnologia. O professor Fabiano, então, é professor da Federal do Rio Grande do Sul, professor tanto na graduação quanto no PPGD, no mestrado e doutorado. Ele fez o mestrado na URGS, é doutor pela Universidade de Kassel, né? Inclusive Kassel atuam, né, pelo menos dois dos grandes nomes da proteção de dados, né, de tecnologia na Alemanha. Foi com o Rossnagel que fizeste, ou com o Rossnagel, né? Que são grandes professores, muito conhecidos, autores também nessa área, portanto ele fez doutorado num ambiente super qualificado também, na Alemanha, e advogado em Porto Alegre, né? E de todo modo sempre colabora conosco aqui, né? E certamente vai ser de muito bom proveito. Cristiano, tens aí um tempo bom para a tua fala, né? 50, 60 minutos, e depois a gente tem aí uns 15, 20 minutos para debater. Tá ótimo então, Ingo. Eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente aqui na disciplina, né? Dessa vez realmente totalmente diferente. Até eu não recordo agora quantas vezes a gente já repetiu isso, Ingo, mas talvez seja quarta vez já, né? Quarta vez já. Então, saudando a todos, eu vejo que tem uma ótima audiência, né? Estou vendo que 49 participantes pelos registros. Também, né, Ingo, te cumprimentar por toda essa a extensão de professores que estão vindo, realmente excelente, né? Então, turma muito privilegiada, né, de estar podendo dividir ideias com essas pessoas tão especiais que são os pesquisadores que vão estar vindo, né? O Neuner, pô, muito interessante, né? Agora em outubro vindo também de novo. E bom, o tema, Ingo, que a gente combinou aqui foi proteção de dados e teoria geral dos direitos à personalidade. É um tema que é importantíssimo, eu acho. Tem um toque aqui de conceitual, bastante conceitual, e eu queria então abordar ele
primeiro, a partir dos direitos à personalidade, e a minha ideia seria perguntar, e a gente tentar aqui evoluir no sentido de ver como é que a gente vai enquadrar juridicamente a proteção de dados, né? Essa disciplina da proteção de dados, que é uma disciplina para a gente, para o Brasil, se a gente for ver bem, com uma autonomia assim nova, né? Inclusive a gente pode dizer mundo afora, nova, né? Nós vamos ter tradições maiores, né? Com já um tempo mais consolidado. A gente sempre menciona aqui que os alemães têm uma lei a primeira lei de proteção de dados é alemã de 1970 do estado de Hessen, né? Justamente onde está Kassel. Kassel está lá no norte de Hessen. E realmente, aqui fazendo um parênteses, Kassel é incrível nesse aspecto de proteção de dados. Agora o Gerrit Hornung, né, está substituindo vamos dizer assim, assumiu a cadeira do Rosnagel, né, nesse aspecto, né, na proteção de dados. Eu era colega do Hornung, né, fui orientando do Rosnagel. Inclusive agora em novembro vai sair o lançamento do Estudos em homenagem do Rosnagel. Inclusive fiz um texto sobre proteção de dados no Brasil. Olha, mas ficaram acho que 1.500 páginas e está sendo editado pela Nomos. Então, uma homenagem, né? A Festschrift, como a gente chama lá na Alemanha. E realmente vale a pena. Eles viriam, né, para o Brasil, te lembras? A gente ia fazer um evento em maio. Vamos ver se a gente faz ano que vem. Então, a Alemanha, e Kassel também, mas uma tradição mais científica, né? A Alemanha tem uma longa tradição nisso. Mas nós estamos aqui engatinhando ainda nessa disciplina, eu diria, e agora com a edição da Lei de Proteção de Dados é uma torrente, né, de trabalhos, eventos, etc., sobre esse assunto. E o fato, então, é que eu gostaria aqui de abordar essa caracterização da proteção de dados e queria começar um pouco com os direitos à personalidade, né? Então, para a gente primeiro ver se a proteção de dados se enquadra nos direitos à personalidade, vamos só nos aproximar rapidamente do que sejam esses direitos à personalidade, tá bom? Então, para início de conversa, né, nós podemos dizer que no Brasil nós temos uma teoria geral dos direitos à personalidade. Ela é uma teoria geral dos direitos à personalidade que até já existia antes do Código Civil de 2002, né? Não sistematizada agora com os artigos que nós temos, né? Nós temos no Código Civil hoje os artigos 11 a 21 né, do Código de 2002, e não existia no Código de 16, isso é uma informação importante, nós não tínhamos essa sistematização. Nós temos ali uma disciplina que a gente poderia determinar ou chamar de uma teoria geral dos direitos à personalidade, né? Primeiro ponto, vamos colocar assim, né? O que seriam direitos à personalidade? E sempre se conceitua, vai variar um pouquinho aqui e ali, mas sempre se coloca como aqueles direitos muito essenciais da pessoa humana, né? Direitos que integram um núcleo sem o qual a pessoa, muitos colocam já numa vertente até puxando para a Constituição, sem que a pessoa não tenha uma existência digna sem esses direitos, né? A enumeração desses direitos, ela até pode ser um ponto de discussão, porque nós vamos ter aqueles que vão defender que nós temos os direitos à personalidade em um conjunto aberto, né? Ou seja, numa lista aberta, a partir de uma referência à Constituição Federal, à dignidade da pessoa humana, e outros que vão entender que nós temos uma lista fechada. Então, os direitos da personalidade seriam aqueles que estão enumerados no Código Civil, né? É evidente aqui que nós temos uma comunicação com o direito constitucional. Vai eu falar aqui de direito constitucional com a presença do colega Ingo, né? Mas aqui é evidente. Então, é uma matéria que transita nessa zona do direito privado, do direito civil, e nós temos essa dogmática do Código Civil, mas nós não podemos deixar de dizer que há uma origem dela por conta do conceito dos direitos da personalidade, dessa essencialidade inerente à pessoa humana,
que vai nos permitir, então, traçar, no mínimo, né, essa ligação com a Constituição Federal e essa base, fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º. Então, poderíamos dizer que nós temos uma dogmática específica desses direitos. Eu até já vou mencionando aqui o Neuner, quantas vezes veio numa dessas oportunidades, ele falou sobre direitos da personalidade na Alemanha, me lembro bem, né, Ingo? E o Neuner dizia assim, olha, lá na Alemanha nós não temos, como vocês brasileiros, essa disciplina dentro do BGB, né, específica, com essa, eu diria assim, com esse rol de artigos dedicados especificamente aos direitos da personalidade. Os alemães têm, dentro do BGB, lá no início dele, né, o direito ao nome, por exemplo, que é sempre reconhecido como um direito da personalidade dos mais antigos e clássicos, né, mas eles não têm essa dogmática que nós temos aqui no Código Civil, e os alemães derivaram, esse é um assunto também, né, que a gente não é foco principal aqui, mas como também é um evento CDA, a gente tem que estar sempre colocando, e por causa da importância da matéria também para os alemães, né, nós temos que colocar que os alemães criaram, né, um direito geral da personalidade a partir de dispositivos constitucionais, o artigo 1º, o artigo 2º da Constituição alemã, e a proteção de dados, logo em seguida nós vamos ver também lá na Alemanha, vem a partir desse conjunto de artigos reconhecidos pela Corte Constitucional Alemã, que criou, então, isso que se chama até, né, tem esse acrônimo APR, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, APR, né, um direito geral da personalidade. Então, até retomando, né, nós temos alguns que entendem que haveria um direito geral da personalidade, né, se a gente vai falar de número aberto, né, rol aberto de direitos da personalidade, mesmo no Brasil, né, e outros que vão entender que não. Eu recordo agora de um livro, né, e até é interessante que nesse meio aqui, ó, eu até estava buscando ele, eu chamo a atenção aqui desse livro coordenado pelo Otávio Luiz Rodrigues Júnior, com o Jorge Miranda e o Gustavo Bonato Fruet. Nesse livro aqui, eles têm um artigo, né, Direitos à Personalidade, é um livro da Atlas de 2012, e onde eles defendem, e até abordando a questão em Portugal, mas defendem que nós não teríamos no direito brasileiro um rol aberto, ou seja, nós não teríamos um direito geral da personalidade, até retratado aqui uma diferença que tem em Portugal entre Coimbra e Lisboa, né? Coimbra entendendo que haveria um direito geral da personalidade e Lisboa, né, a diferença das universidades, as famosas diferenças entre as universidades portuguesas e Lisboa numa visão um pouco diferente, entendendo que não haveria esse direito geral da personalidade. Críticas do Jorge Ascensão, né, de que também deve-se tomar cuidado para não exagerar demais. Enfim, é uma área em que há algumas divergências sobre sobre a existência de números clausos ou números apertos, né? Mas, enfim, esses direitos da personalidade, então, assim colocados, e vejam bem, vamos enumerar alguns, né? O próprio direito ao nome. Nós, sem um nome, não temos uma existência minimamente digna. As pessoas precisam da identificação do nome para se diferenciarem, para projetar essa personalidade, né? Depois, o próprio direito à vida que se coloca, né, muito embora não enumerado diretamente aqui nesse rol do Código Civil, evidentemente na Constituição, né? Direito à integridade física, né? Direito à imagem, direito à honra, caiu meu vídeo aqui, direito à honra, e assim por diante. Então, nós vamos nos perguntando quais são os direitos da personalidade, esses do Código Civil mais claramente aqui, né? Direito à honra, direito à imagem, direito à integridade física, direito ao nome, né? Direito aqui, já indo para o artigo 21, vida privada, né, da pessoa natural, que vai fazer uma ligação aqui depois com a proteção de dados. Então, são todos direitos que, se a gente for ver bem, né, nós não vivemos sem eles, nós não vivemos sem essas projeções da nossa personalidade, sem uma integridade física, né, sem honra, sem imagem, sem nome, etc. Tá? Essa teoria geral dessa dogmática nos colocaria
Então, com 2 artigos bem importantes do Código Civil, que são os artigos 11 e 12. No artigo 11, nós temos o que se chama de um início do que seriam as características dos direitos da personalidade, né? Como intransmissibilidade, irrenunciabilidade. E na parte final do 11 tem um ponto bem importante, que é a expressão muito discutida, junto com a renunciabilidade, ou disposição ou não desses direitos, que é que o exercício desses direitos não pode sofrer uma limitação voluntária. Então, tem diversos exemplos. Em sala de aula, frequentemente se dá, né, se menciona o caso do arremesso de anões, ou seja, mesmo que eu queira, esses direitos são tão essenciais que mesmo que a própria pessoa queira, ela não pode abrir mão desses direitos, não pode, né, se autolimitar voluntariamente. Mas a gente também sabe que na dogmática e na prática desses direitos sempre acaba havendo uma margem de disposição, né? Na integridade física, os transplantes, né? Doações. Quando a gente vai falar de direito à imagem, que é um direito da personalidade, tem lá um componente que pode ser negociado. A gente vê, né, os artistas, atletas, etc. E assim por diante, né? Então, existe uma margem de disposição. A regra geral dos direitos da personalidade é da sua irrenunciabilidade e da sua indisponibilidade, mas ninguém discute, né? O Big Brother é um exemplo disso, que alguma exposição é possível, né? Mesmo às vezes uma exposição que não só a exposição do normal, da palavra, etc., mas a própria exposição do corpo, né? E da própria intimidade se tolera. A pergunta sempre dos direitos da personalidade nesse aspecto, né, qual é a medida da tolerância, qual é a medida, né, da renúncia, qual é a medida da disposição. E nós temos aqui enunciados do Conselho de Justiça Federal nas Jornadas de Direito Civil, por exemplo, dando algumas diretrizes, né, enunciando que as limitações elas não podem ser irreversíveis, né, como uma regra geral, né? Ou seja, tem que ser possível a reversibilidade, muito embora, em alguns casos, e a gente pode ver até na própria doação, né, de órgãos, isso não se, mesmo em vida, né, isso acaba não sendo a realidade, ou seja, em determinados momentos tem uma certa irreversibilidade, muito embora a dignidade da pessoa, né, o corpo, nesse caso, permanece garantida, a gente poderia assim dizer. Então, além desse artigo 11, as características aqui eu estou sendo mais sucinto, né, a doutrina, inclusive, expande um pouco, como inexpropriabilidade, além de intransmissibilidade e irrenunciabilidade, a doutrina expande um pouco, a jurisprudência também. Nós temos também no artigo 12 o que a gente poderia falar de uma tutela dos direitos da personalidade e com a base né, dos 2 remédios, que a gente poderia assim dizer, né, que seriam a tutela inibitória e a indenização. Tá? Esses direitos da personalidade, como a gente sabe, eles têm um cunho extrapatrimonial, né? A gente, a princípio, não afere economicamente, o valor da vida, o valor do nome, o valor do órgão que vai ser transplantado, doado, a gente não afere economicamente, são direitos extrapatrimoniais. Mas, evidentemente, nós temos uma tutela e primeira inibitória, ou seja, é possível que se faça cessar, ameaça esses direitos mediante um pedido a um juiz, né? Então, se eu sei lá que vai entrar no ar, na internet ou no meio de publicação física mesmo, uma matéria que contém informações falsas sobre a minha pessoa, né, eu posso tentar fazer com que um juiz, né, reconheça isso e ordene que não seja publicada aquela matéria. Nós sabemos que isso entra em questões muito complicadas, como, né, um conflito aqui com a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação, e vai gerar aqueles debates relacionados à censura, né? Tivemos há pouco caso aqui no âmbito da divulgação de matérias que acho que todos conhecem, no âmbito da
do auxílio emergencial fornecido pelo governo, das pessoas que entendiam que seriam injustiçadas com determinadas matérias, né, que diziam respeito a elas sacarem devidamente esses valores, que obtiveram liminares nesse sentido. E aí veio o debate de censura e não censura. Eu até acho que é um pouco exagerado, acho que não diz respeito à censura ou não, né? O judiciário tem o poder de controlar, se ele entende, for provado que talvez aquela pessoa esteja injustamente sendo inserida numa matéria, para mim não é censura isso, para mim é né, um controle que pode ser feito pelo Poder Judiciário, que está previsto na nossa lei. Nós temos que, claro, evitar excessos, né, e existe também a correção disso depois pelos recursos cabíveis, que até me parece que foi o que aconteceu no caso, em primeiro momento, né, uma restrição da publicação e depois a liberação daquela publicação. Tá? Mas a minha crítica é só que às vezes se utiliza com muito excesso a palavra censura, quando na verdade nós estamos nos valendo dos meios existentes, né, do Estado de Direito para controle judicial, né, das situações que nos são colocadas. Tá? Então, basicamente, e eu aqui também não vou querer me delongar muito, nós temos isso como características dos direitos da personalidade, né? Eles são extrapatrimoniais, né? Nós não vamos ter uma aferição econômica, mas se tivermos uma violação, é evidente que vai haver uma indenização, e nesse ponto as coisas não se confundem, né? O fato de haver uma indenização não significa que eles têm uma apreciação diretamente econômica. É preciso haver uma resposta do ordenamento jurídico, e essa resposta do ordenamento jurídico à violação, por eles terem sido efetivamente, né, por esses valores terem sido desrespeitados, há que haver uma resposta, né? E aí nós partimos para as demandas reparatórias de índole de responsabilidade civil. Tá? Então, há essa tutela, há as características dos direitos da personalidade mencionadas, eles são esse conjunto essencial, né, de direitos da pessoa humana, né, sem os quais ela não vive, né, e essa comunicação com o direito constitucional, e muito importante, né, que até eu já mencionei aqui en passant, é dessa área extremamente conflituosa entre os próprios direitos, né, entre direitos da personalidade. O professor Ingo tem uma frase interessante com a qual eu concordo, né? Os direitos da personalidade são direitos fundamentais, mas nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade, né? Porque nós temos, por exemplo, no artigo 5º, a propriedade não é um direito da personalidade. A gente não pode dizer isso, né? Então, há essa intensa comunicação com a Constituição e há um possível conflito entre esses direitos, né? Se a gente for falar bem, né, a própria liberdade religiosa, ela é a gente pode colocar um direito fundamental, um direito da personalidade, e a liberdade religiosa, nós temos inúmeros casos, né, que vocês sabem, onde entra em jogo um conflito entre a vida e a liberdade religiosa, naquelas religiões que não toleram, não permitem a transfusão de sangue. Então, é uma área em que há que se fazer a ponderação para se tomar a decisão de qual dos direitos pode ou deve prevalecer num caso concreto. Então, esse seria, Ingo, de uma maneira geral, né, assim, algumas características dos direitos da personalidade para a gente entender a dinâmica desses direitos. Poderíamos ficar aqui só falando deles e não fazer ligação com proteção de dados, mas eu queria fazer essa ligação com proteção de dados, até porque justamente o título da minha fala aqui é Proteção de Dados e Teoria Geral dos Direitos da Personalidade. Então, essa ligação é necessária. E como essa matéria ela é realmente do momento, né? Nós estamos todos discutindo e já tratando da aplicação da LGPD, como vai ser, como não vai ser, instituição da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que continua não existindo, né? Nós vamos criando ela a conta-gotas. A eficácia do decreto está condicionada, do decreto que disciplinou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a eficácia do decreto está condicionada à nomeação do diretor-presidente da autoridade. Então, continua tudo assim, de novo, em banho-maria. Mas, então, sendo essa matéria muito relevante, eu queria fazer agora a ligação
dos direitos da personalidade com a proteção de dados. Enfim, né, a proteção de dados é um direito da personalidade, é possível afirmar isso aí, né? Bom, se a gente for ver o conceito que é colocado do que sejam os direitos da personalidade, nessa linha de que há uma essencialidade para a pessoa humana, algo sem o qual ela não vive, né? A gente teria que partir desse pressuposto para perguntar, então, se a proteção de dados é um direito da personalidade, né? Então, a gente teria que agora ver assim, quais são os nortes e o que a proteção de dados representa para a pessoa humana para chegar a essa resposta. Perfeito? Então, e isso é algo que me parece que deve ser tratado, né, de entender aí os fundamentos da proteção de dados, o que ela busca, porque em muitos casos, os fundamentos da proteção de dados e o que ela busca, esses elementos são, a gente diria assim, deixados. São esses elementos ignorados ou menosprezados, né? A gente conhece as frases famosas, né, que existem. Do que me importa, né, os meus dados? Para que eu não tenho nada a esconder? Né? O Daniel Solove, lá dos Estados Unidos, da George Washington, ele escreveu um artigo que nós líamos esses dias lá no nosso grupo de estudos, que é justamente isso. Né? I have nothing to hide. Eu não tenho nada a esconder. O argumento que eu não tenho nada a esconder. Né? Então, se a gente for ir para esse lado desse argumento que eu não tenho nada a esconder, provavelmente, né, a gente vai dizer talvez que isso não seja essencial da pessoa humana e que não tenha uma característica assim de direito da personalidade, uma necessidade, inclusive, de uma legislação como essa que nós introduzimos, e inclusive uma necessidade de inclusão da proteção de dados no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal. Não preciso dizer mais nada, só remeto vocês ao artigo do professor Ingo no Consultor Jurídico no início desse mês de setembro. Né? Faço menção aqui, professor, e inclusive refiro, muito interessante o artigo, né, onde o Ingo ele chama atenção da importância, né, da proteção de dados e a importância de erguer a proteção de dados como um direito fundamental. Né? Mas, enfim, nesses fundamentos da proteção de dados, e esses fundamentos, eu queria chamar a atenção de vocês, eles estão na Lei de Proteção de Dados hoje, e começa no artigo 1º e no artigo 2º nós temos um rol de fundamentos, né? Para a gente entender, então, o que busca essa disciplina. Né? A gente chama de disciplina de proteção de dados, porque ganha uma autonomia nos dias de hoje. Né? Então, diz aqui a lei, né? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Né? Então, a gente vê aqui privacidade como um objetivo da lei, liberdade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, certo? No artigo 2º, nós temos os diversos fundamentos em 7 incisos. De novo, estão replicados no artigo 2º o respeito à privacidade, no inciso 1, e no inciso 2, a autodeterminação informativa. Na verdade, a autodeterminação informativa não está replicada, porque ela não está no artigo 1º. O que está replicado é livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que está lá no inciso 7º do artigo 2º. Tá? O que nós temos de novo na lei de proteção de dados para o direito positivo brasileiro é essa expressão autodeterminação informativa, tá? No inciso 2 do artigo 2º, tá? Que se liga, na minha ótica, com o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural e com a liberdade. Então, a proteção de dados, e aqui eu acho que é importante explicar, ela busca justamente tutelar a liberdade da pessoa. É tutelar isso que se chama de autodeterminação informativa. Para a gente entender o que seja autodeterminação informativa, me parece, Ingo,
que nós temos que fazer a leitura obrigatoriamente pelo direito alemão, né? Por quê? Porque isso é um conceito, né? E depois até queria te ouvir, Ingo, se tu achas isso também, é um conceito que vem, é uma importação alemã. Eu não conheço, né? Eu não conheço primeiro o nosso direito positivo em outro ordenamento onde tenha se falado em autodeterminação informativa, senão no contexto do direito alemão, onde nós temos, inclusive, até antecipando, nós não temos um direito fundamental à proteção de dados, nós temos um direito fundamental à autodeterminação informativa, né? Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, é o que os alemães dizem, né? Vejam, é até diferente aqui. Nós estamos, por uma emenda constitucional, quase, talvez, incluindo um direito fundamental de proteção de dados, e eles têm um mais amplo, penso eu, que é o da autodeterminação informativa, de onde derivam, então, as regras infraconstitucionais de proteção de dados. Então, essa autodeterminação informativa, me parece que a compreensão, inclusive tem um texto que eu recomendo para vocês, um livro recente agora, que é esse aqui, ó, depois até eu posso recomendar, é um texto da professora Laura Mendes, né? Esse livro aqui é Lei Geral de Proteção de Dados, tem como coordenadores o Danilo Doneda, Laura Mendes e o Ricardo Vilas Boas Cueva. Recentemente editado pela Thomson Reuters. E a professora Laura Sherton Mendes, ela aborda essa origem da autodeterminação informativa ou informacional no direito alemão. Mas o que os alemães quiseram com a autodeterminação informativa ou informacional? Eles quiseram garantir a liberdade das pessoas no que diz respeito aos seus dados. E aqui eu queria chamar a atenção de que há uma distinção entre o que se chama de sigilo e confidencialidade da informação e a disciplina de proteção de dados. Perfeito? Que é algo que tem muitas interpenetrações aqui nessa matéria, mas se enxergou que não é só a relação entre o que é exposto sobre a nossa pessoa, que não deveria porque é íntimo, né? Ou porque não pode ser revelado por alguma razão que importa, mas mesmo as questões que são conhecidas de nós. O Solov também tem uma frase conhecida, que também não é só dele, mas que ele reproduz muito nos textos dele, que é assim, um homem de casaco preto na rua, que é né, se a gente for ver a teoria das esferas alemã, que muitos dizem estaria em decadência, ultrapassado, está numa esfera mais pública, um homem de casaco preto na rua é uma informação, é relacionada àquela pessoa. E ela tem certo nível, merece certa proteção. Então, o que importa dizer aqui, e a DIN 6387, né, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, me parece que foi ali o local onde mais ficou clara, ou ficaram claras essas contraposições. Se a gente for notar sustentações orais, né, daqueles iniciados em proteção de dados, Bruno Bione, Danilo Doneda, etc., e comparar com algumas outras manifestações ali feitas, a gente vai ver que alguns focavam nessa questão do sigilo. Não, mas né, esses dados aqui, de qualquer maneira ou de outra, já são públicos. E os outros dizendo, olha, a proteção de dados não significa apenas sigilo, significa mesmo informações conhecidas, o que eu vou fazer com essas informações, de modo que no final das contas eu possa estar tirando a liberdade da pessoa. E como tirar a liberdade da pessoa? A gente está querendo explicar aqui esses fundamentos da disciplina de proteção de dados. A partir, colegas, de um conhecimento tão amplo das preferências, dos gostos, dos comportamentos de determinado sujeito, que no final das contas, ao um interlocutor conhecer tão amplamente as informações sobre o outro, acaba gerando uma relação que não é uma relação espontânea, né? Interpessoal espontânea. Isso o Rosnagel, na Alemanha, me parece, Ingo, ele explica muito bem. Ele diz assim, olha, as relações devem ser o quanto mais possível espontâneas, né? A gente deve trilhar um caminho para se conhecer. Agora, se alguém já conhece tudo sobre mim antecipadamente, mesmo que sejam dados, pessoal, que não sejam dados que a gente gostaria de esconder. Vejam, eu estou falando aqui de eu comprar um livro jurídico, tá?
de eu fazer um turismo numa cidade como Nova York. Então, se alguém sabe que eu gosto, de ir a Nova York, gosto de assistir partidas de tênis, gosto de livro jurídico, essa pessoa, e não descobre isso de uma maneira mais espontânea, numa comunicação como deveria ser, essa pessoa obtém, diz o Rosnagel, um atalho na comunicação que faz com que ela fique privilegiada nessa relação. E aí ela vai começar a ter um controle, uma possibilidade de moldar o meu comportamento. Tá? E, evidentemente, se a gente conhece, para pegar esse exemplo apenas, nós vamos acabar verificando que é possível atalhar e fazer com que algumas decisões que eu deveria tomar sejam tomadas por outro que sabe o que eu quero, porque ele obteve, de alguma maneira, o acesso a essa informação, ao que a gente conhece, a esses dados pessoais. Então, essa é uma disciplina que busca controlar esse fluxo informacional de modo a que não ocorra essa restrição de liberdade a partir da manipulação do comportamento e que as pessoas possam ter o quê? E aqui eu volto para a lei. O livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que está onde na nossa origem dogmática ocidental? No artigo 2º da Constituição Federal Alemã, que fala na freie Entfaltung der Persönlichkeit, no livre desenvolvimento da personalidade, e eu gosto mais ainda da palavra, traduzida literalmente, Ingo, porque entfalten é desdobrar, na verdade. Então, é um livre desdobramento da personalidade. Se a gente for pensar bem, é desencolher a personalidade e levar ela a um exercício que permita com que a pessoa natural seja ela própria e se expanda, e não se encolha. No momento que outros tomam a decisão por mim, eu estou me encolhendo e não estou me desenvolvendo. Então, esse livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural é um fundamento, um objetivo, é objetivo e fundamento, porque está no artigo 1º e no artigo 2º, inciso 7º, da nossa LGPD e da disciplina de proteção de dados. Perfeito? A autodeterminação informativa está ligada diretamente com o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele desdobrou o que chama de autodeterminação informativa na decisão do censo de 1983, justamente do artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal Alemã, que trata da dignidade da pessoa humana, em combinação com o artigo 2º, inciso 1, que trata do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E criou, então, o que se chama de autodeterminação informativa, que busca justamente isso, garantir essa liberdade da pessoa, e evitar que haja uma manipulação e uma tomada do seu poder de decisão. No contexto dessa autodeterminação informativa alemã, aparece muito a palavra controle. Então, se a gente for olhar, essa é uma palavra-chave aqui em proteção de dados e nessas origens de fundamentos alemães que inspiraram a LGPD, controle dos dados. Então, a grande figura do controle, foi, a gente poderia dizer hoje tudo, Inclusive se diz que há uma crise da autodeterminação informativa e uma crise do consentimento, porque a grande figura, talvez, desse controle, que seria a base da autodeterminação informativa, seria a figura do consentimento. Então, se eu consinto com o tratamento dos dados pessoais, eu posso exercer esse controle e dispor sobre a minha liberdade. Mas se fala hoje em crise da possibilidade de controle por causa dos tratamentos de dados, que a gente perde totalmente a noção das próprias limitações do consentimento. O consentimento que a gente sabe bem é fornecido, mas às vezes a gente fornece
sem pensar direito, porque a gente quer acesso ao produto ou serviço, tem até uma disposição sobre isso na LGPD, mas, enfim, se fala então em crise do consentimento e própria crise da autodeterminação informacional. Eu aqui, fazendo um parênteses, indo um pouquinho adiante no que nós estamos aqui analisando, eu queria dizer que, na verdade, para mim, não há crise da autodeterminação informativa ou informacional, porque ela busca, na verdade, a manutenção dessa liberdade. O que, evidentemente, nós temos é um grande desafio, né, a ela, tendo em vista os avanços tecnológicos e esse processamento de dados a todo momento e realmente descontrolado, tem um grande desafio e que as legislações de proteção de dados do momento tentam resolver, né? E eu vejo mais como desafio e não como crise, eu gosto da palavra desafio, tentam resolver a partir do que se chama, hoje na LGPD e no regulamento europeu, de uma accountability, ou seja, um dever contínuo e constante de que aquele que trata os dados pessoais observe as regras que, de uma maneira ou de outra, né, respeitem os princípios, né, e aí tem os princípios da Lei de Proteção de Dados, porque os princípios das leis de proteção de dados e os princípios da LGPD, eles são muito poderosos. O primeiro deles, da finalidade, né, é um princípio, né, assim, realmente importantíssimo. Então, a ideia, me parece que hoje é essa, de tentar buscar pela accountability, pelo compromisso fiscalizado e a importância, né, das autoridades de proteção de dados, que que a proteção de dados e as suas diretrizes e princípios, né, sejam respeitados já desde o nascimento do desenvolvimento dos produtos, né, e serviços, e por isso se fala em conceitos, né, como o uso de privacy by design ou data protection by design, ou seja, privacidade ou proteção de dados por desenho, né, e por default, né, que seria aquilo que é a configuração já vem do início, né, o produto ou serviço já são concebidos de uma maneira amigável à disciplina de proteção de dados, perfeito? Mas, enfim, nesses fundamentos, então, tentando explicar esses fundamentos da disciplina de proteção de dados, o que ela quer, o que ela representa, né, que é garantir a autodeterminação informativa, garantir esse livre desenvolvimento da personalidade da pessoa humana, a gente acaba verificando que são traços sem os quais, eu poderia dizer, nós não temos uma existência digna. Nós precisamos de proteção de dados, correto? Quem diz que não se importa com o que é divulgado sobre a sua pessoa, talvez desconheça esses processos que acontecem e que acabam por nos manipular, que falam Rosnagel, que fala, por exemplo, na Inglaterra, o Luciano Floridi, que vai até um pouco mais adiante. O Floridi diz assim, olha, tomam a liberdade e tomam a minha identidade no final das contas, porque eu não sou mais eu sou o que os outros querem que eu seja, ou que os outros determinam que eu seja. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui, colegas e Ingo, no seguinte sentido, nós também não podemos ser os radicais xiitas da proteção de dados, ou seja, eu queria aqui chamar a atenção da dupla preocupação dessa disciplina. Porque essa disciplina não é só proteger a personalidade, essa disciplina está num contexto em que nós sabemos que a sociedade não flui sem dados e sem fluxo de dados. Então, nós vivemos uma sociedade, nós vivemos numa época que cada vez mais vai ser assim, onde os dados pessoais, até a frase já batida, são o petróleo, e os dados pessoais são um elemento necessário de uma sociedade da informação. Então, o que eu digo nesse sentido? Que a disciplina de proteção de dados é justamente uma disciplina que busca equilibrar ambos esses valores, né? Ela busca equilibrar a proteção da personalidade, no final das contas, da liberdade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa humana, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tratar os dados pessoais, certo? Todos nós, não é só
o Google, não é só, né, os grandes players. Todos nós precisamos tratar dados pessoais. Então, esse caráter dual, que se chama muito atenção no ambiente europeu, ele é bastante relevante e a gente tem que, né, prestar atenção nele. Tá? Me parece que a decisão do censo, ela, uma parte dela, a decisão do censo de 1983, né, que acabou criando essa autodeterminação informativa no ambiente alemão, ela tem uma passagem que ela diz assim, no final das contas, a autodeterminação informativa, leia-se para nós aqui também proteção de dados, ela busca inquirir e responder quem, em qual situação, em que medida, né, para qual finalidade, pode tratar dados pessoais. Né? Então, são perguntas que são feitas. E me parece que isso é a grande questão da nossa disciplina de proteção de dados, é saber quem, em qual circunstância, para qual finalidade, até que ponto pode tratar os dados pessoais. Porque pode tratar os dados pessoais. Eu sempre chamo a atenção do conceito de dado pessoal, né? Talvez os que já tenham ouvido algo de mim vão dizer assim, lá vem ele de novo com isso. Mas eu gosto de chamar a atenção porque o conceito de dado pessoal é muito revelador. O Rosnagel, também na Alemanha, chama bastante atenção disso. E o conceito de dado pessoal, vejam vocês, que é o do artigo 5º, inciso 1, da nossa Lei de Proteção de Dados, e ele é um conceito que eu vou dizer para vocês até que não é novo na nossa legislação, porque ele já estava até no decreto que regulamentou o Marco Civil da Internet. Como outro parênteses, né? Proteção de dados no Brasil, nós tínhamos regras setoriais e agora nós temos uma lei geral aplicável transversalmente a todas as atividades. Então, não é também uma total novidade de proteção de dados, muito embora acho que a gente esteja engatinhando ainda pela consciência de proteção de dados na sociedade que nós não tínhamos, né? Muito embora essas leis esparsas. Mas esse conceito de dado pessoal, que a gente poderia dizer assim também já uniforme nas legislações internacionais, ele diz o seguinte: o dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então vejam vocês, porque essa palavra relacionada, ela vai ter uma relação, aqui me perdoem a redundância, ela vai ter uma forte ligação com os direitos da personalidade. Por quê? Porque como a informação é relacionada à pessoa natural, ao ser relacionada, o próprio conceito já está dizendo que a informação não é da pessoa natural. Ela não é de propriedade da pessoa natural, mas ela é relacionada à pessoa natural. E isso, de novo, o Rosnagel explica muito bem na Alemanha, né? Ou seja, a disciplina da proteção de dados, ela é uma disciplina de uma sociedade de pessoas que se relacionam, então, e a informação está sempre num contexto interpessoal, interrelacional, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da atuação médico-paciente, da relação médico-paciente, né? Em que o médico trata o paciente, forma o que se chama de prontuário, hoje o prontuário eletrônico do paciente, e aquilo é uma informação relacionada ao paciente, mas contém também informações que o médico precisa, né? Que o médico pode precisar também. Então, ele pode ter que armazenar, e provavelmente vai armazenar aquela informação que é relacionada ao paciente, mas que é relacionada também ao tratamento dele, e pode ser relacionada também, conforme o caso, né, ao plano de saúde, não só o médico, à instituição de saúde, né, e assim por diante. Então, vocês podem ver que tem, às vezes, múltiplos atores que estão participando daquela relação e tem um potencial de tratar aquele dado pessoal. Então, como aquela informação é relacionada e não é do paciente, ele não pode chegar e dizer assim, olha, né, eu quero agora que todos, né, muito embora exista o direito de oposição da Lei Geral de Proteção de Dados e Tratamento de Dados Pessoais, e existe o direito até de eliminação da informação, esse direito vai esbarrar no direito do outro, que é um dever legal, por exemplo, de manter aquele dado pessoal.
né, que vai estar conjugado, então, com a proteção da personalidade da pessoa natural. Então, em certos momentos, vai ter um limite ao próprio exercício dos direitos dentro do capítulo dos direitos da LGPD. Então, a gente vê o quê? Que nós não podemos aqui aplicar uma ideia de propriedade sobre os dados, né? Muito embora existam pesquisas, e existe inclusive, a Alemanha desenvolveu bastante isso, né? Trabalhos onde vai se propor algumas alternativas para dispor sobre os dados pessoais. Vocês já devem estar percebendo aqui que, pela minha abordagem, eu entendo que os direitos, a proteção de dados, né? Se a gente for ver lá na Alemanha, a autodeterminação informativa tem um forte cunho, então uma grande similitude e uma possibilidade de enquadramento na categoria dos direitos da personalidade. Me parece. Por quê? Porque me parece ser essencial à pessoa, né, a proteção dos dados pessoais, e me parece também que existe nessa categoria, né, do dado pessoal, né, assim colocada, uma margem de disposição, assim como existe nos direitos da personalidade. E a pergunta vai ser sempre qual é essa margem de disposição. Tá? Então, na minha ótica, aqui, né, o próprio professor Doneda, professor, na base também do professor Stefano Rodotà, italiano, etc., me parece que existe, então, uma aptidão de categorização da proteção de dados nos direitos da personalidade. Então, esse aspecto, né, de uma possível disposição sobre a proteção de dados, e existe, né, a gente pode fornecer o consentimento, e o grande problema sempre dessas soluções que defendem o regime de propriedade e proteção de dados. E por que se defenderia o regime de propriedade e proteção de dados? Olha, como nós temos crise de consentimento, crise da autodeterminação informativa e talvez uma confissão de que essa disciplina enfrenta realmente muitos desafios, muitas dificuldades, por que não, então, sugerem alguns? Já que os dados estão por aí, por que a gente não remunera, então, dá uma contrapartida a essas pessoas, né? De uma maneira ou de outra. Então, essa é a reflexão que se colocaria, mas é evidente, nós temos um problema aqui, porque, é claro, à medida que nós comerciamos os nossos dados, nós vamos ter uma dificuldade e que sempre está presente aqui nas regras relativas ao consentimento, que é a revogação do consentimento, né? Haveria, então, nesse ponto aqui, uma restrição à revogação do consentimento? É algo a se pensar, né? Mas eu sei que alguns autores, e geralmente os que trabalham mais no foco, né, da vertente de proteção da personalidade, vão negar a eventual aplicação da disciplina da propriedade e de uma disposição maior, né, em aspectos econômicos da proteção de dados. Vejam bem, mesmo que a gente chegue a uma conclusão e no futuro se diga, vamos vender efetivamente, ou já vendemos os nossos dados, podemos dizer hoje que nós vendemos nossos dados, ainda assim a gente poderia, em certa medida, aplicar, né, ou considerar como direito da personalidade, porque nós temos direitos da personalidade, e aqui o exemplo da imagem, né, onde há um componente que é passível de um negócio com remuneração, perfeito? Claro, hoje a proteção de dados, essa pergunta se é direito da personalidade ou não, ela, eu diria assim, ela tem uma importância, né? Eu diria que uma pergunta mais importante é que o professor Ingo fez no texto dele do Conjur, que é se é direito fundamental, né? Então, se é direito da personalidade, a gente vai dizer que é direito fundamental, nós temos uma carga protetiva maior. E lá o professor coloca muito bem, né? Nós temos aí um rol de reconhecimento, né? Como, por exemplo, a questão do artigo 60 e parágrafos da Constituição Federal, né? De uma garantia, né, efetiva sobre esses direitos e a impossibilidade de, por exemplo, de edição de emendas constitucionais para suprimir. Mas o colega professor Ingo fala lá na verdade, de nós termos como expresso esse direito fundamental, até temos a emenda que pode vir, né, nesse sentido,
com uma inclusão no artigo 5º, né, se não me engano, inciso 12, né, que na parte final dele, que se colocaria a proteção de dados, é o inciso 12 mesmo, e porque nós temos hoje a proteção de dados como direito fundamental no reconhecimento do Supremo, né, o voto do Gilmar Mendes na DIN 6387 foi exemplar nesse sentido. Aliás, eu recomendo que leiam, quem se interessar, porque é bem interessante toda essa abordagem aqui alemã é feita, né? Então, eu diria o quê? Então, a proteção de dados me parece essa característica, né, de um direito realmente inerente à pessoa humana. Ela tem, né, a proteção de dados, esse aspecto essencial na minha ótica, mas nós temos que verificar também que tem esse componente de livre fluxo e que nós devemos tolerar o tratamento de dados pessoais, né? Claro que dentro das regras previstas na LGPD, nós precisamos, isso me parece um grande divisor de águas do nosso modelo de proteção de dados para o modelo norte-americano, que nós precisamos sempre de uma base legal para tratar dados pessoais, ou seja, quem trata dados pessoais precisa de uma base legal, como se chama, e essas bases legais estão no artigo 7º da LGPD, tá? Que é o consentimento e as diversas obrigações legais, né? O próprio interesse legítimo, que é um pouco mais polêmico, mas precisa de uma base legal. E no direito norte-americano, a princípio, isso também o Solov nos indica, é possível, a princípio, tratar dados pessoais, a menos que haja uma regra que proíba ou uma regra que restringe. Então, a lógica é um pouco diferente. Aqui, de acordo com o LGPD, nós temos uma base legal para tratar e lá é dessa forma. Vejam bem, é evidente que se a gente for verificar sobre o aspecto dos direitos da personalidade e quando há inter-relação, né, no momento que há inter-relação, é preciso que se trate o dado pessoal, né? Então, essa questão da base legal para o direito brasileiro acaba sendo uma certa restrição. E realmente, me parece que agora, com a LGPD, se restringe efetivamente a possibilidade de tratar dados pessoais. É inegável isso, né? Na prática, quem vai, por exemplo, implantar a LGPD na sua organização vai ter que fazer o que se chama lá de mapeamento dos processos de tratamento de dados pessoais, e isso chega a ser feito, vamos dizer assim, na prática, né, por cada processo, né, de tratamento de dados pessoais. E nesses mapeamentos é preciso indicar a base legal onde esse controlador, né, que é a expressão da LGPD, está fundamentando a sua atuação, né? Então, se eu vou admitir um empregado, eu tenho que colocar lá a base legal do artigo 7º, inciso tal, né? Que por alguma obrigação regulamentar, etc., eu preciso tratar aquele dado pessoal. Ou foi a pessoa que me pediu para tratar o dado pessoal. Enfim, algum fundamento deve existir e praticamente deve se registrar. Por quê? E aqui me parece, né, naquela linha de fechamento com a crise da autodeterminação informacional e como ela é suplantada a partir, então, desse novo compliance de proteção de dados, onde o sujeito deve, então, que trata das pessoas, o controlador ou operador, ele deve documentar e estar pronto para, com transparência, né, que é um outro ponto importante, com transparência, dizer à autoridade, dizer aos titulares de dados pessoais, dizer ao mercado que dados trata, né, por que trata, com base no que trata e como trata, né, o que faz nas suas operações. Então, nós temos que hoje abrir, né, algo, as empresas, né, os players que tratam dados pessoais precisam abrir esses aspectos aqui importantes de como funcionam eu diria assim, nesse compartimento que até hoje, estava um pouco fechado e se fazia praticamente o que se queria ali no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Então, professor Ingo, eu vou finalizando dizendo o seguinte, né, que essa disciplina, me parece que a chave dela, né, de compreensão
está nesses artigos iniciais da LGPD, primeiro e segundo, onde a gente vê os fundamentos dela, mas sempre atentando a esse aspecto do equilíbrio do fluxo informacional com a proteção da personalidade. Eu sempre fui muito caro, né, a Aristóteles e o Ética Nicômacos, onde o Aristóteles fala do termo médio como virtude, né? Depois nós temos um jurista austríaco, civilista, que é o Franz Bidlinski, que tu deves conhecer, Ingo. O Franz Bidlinski, claro, ele já é falecido, mas o Franz Bidlinski, ele disse o seguinte, e aqui puxando um pouco para a minha seara do direito privado, né, que um texto que ele escreveu, que eu acho muito emblemático, né, a busca pelo meio termo como uma tarefa contínua do direito privado. Então, né, die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe des Privatrechts. Então, a procura pelo meio como tarefa contínua do direito privado. E me parece que a proteção de dados também é uma busca pelo equilíbrio, a busca por esse termo médio aristotélico, né, entre nos valermos dos dados pessoais, porque precisamos deles, e a proteção da personalidade. Perfeito? Eu agradeço, olha, acho que fechou quase 1 hora de fala e fico à disposição dos colegas para a gente discutir, enfim. Oi, muito bem. Fabiano, te agradeço muitíssimo pela exposição. Você começou realmente pelos direitos de personalidade, foi aprofundando e densificando em relação depois à proteção de dados, né? Acho também acabaste de forma muito feliz colocando a questão também das dimensões protetivas desse direito, né, que realmente, se formos ver a própria lei, ela é estratificada, digamos assim, em graduações, né, que envolvem desde dados gerais, né, porque nenhum dado é totalmente relevante, como bem frisaste, né, para a proteção de dados, até realmente os círculos mais delicados, são os dados sensíveis, né? Inclusive, temos dados sensíveis, temos ainda a graduação interna, né, dados ultrassensíveis, que são os dos crianças e adolescentes, podemos também colocar aqui os idosos e outras categorias, né, que acabam realmente vendo com uma graduação realmente até em termos de sensibilidade, portanto até de necessidade de maior proteção, né, nesses domínios. Por isso é que existem regras especiais, né, também aplicadas a esses domínios, né, portanto, assim, outros direitos fundamentais, realmente, para depois uma ponderação, né, com outros interesses, realmente, é claro que onde há dado sensível, né, a ponderação prima facie vai se dar sempre mais em prol dos dados sensíveis. As exceções à proteção acabam tendo que ser menores, né, têm que ser mais controladas, e assim por diante. Não sei se também acho que dá para concordar com isso, né? Eu começaria, então, fazendo uma pergunta, né? Temos assim, agora um tempinho, né, para isso, né? Para depois deixar o pessoal à vontade também. Eu vejo, assim, que existe sempre, tanto especialmente não só nessa lei de acesso à informação também, né? Temos também aqui na parte da lei de proteção de dados, algumas exceções, né, ao consentimento, ao livre consentimento, né, do titular dos dados, né? A minha pergunta às vezes me gera essa preocupação de que essas exceções ao consentimento, né, podem daqui a pouco se transformar em regra e não em exceção, né? E é por isso também que eu entendo que justamente a relevância do reconhecimento desse direito fundamental, mesmo na condição de implícito, né, até agora tem sido o caso, né, ela realmente acaba também tendo justamente a sua significância na medida que o próprio direito fundamental à proteção de dados vai balizar a legislação. Quer dizer, a própria lei geral vai ter que ser interpretada, né, de acordo com as exigências, né, do direito fundamental à proteção de dados. Portanto, até aspectos da lei geral podem ser eventualmente, né, levados à justiça, inclusive à justiça constitucional, para efeitos de provocar uma interpretação conforme, né, ou até mesmo para eventual declaração de inconstitucionalidade de alguns aspectos da legislação, seja dessa, seja de outras, né, que sejam manifestações conflitantes com as exigências do direito fundamental à proteção de dados. Eu não sei se tu concordaria em linha de princípio, pelo menos, com essa afirmação, ou terias
nenhuma concordância, né? Ou que também é possível, né? Também para explicitar um pouco melhor a tua posição em relação a isso, se possível. Ingo, com relação à autonomia, né? Isso que tu perguntas, né? Da autonomia do direito fundamental dentro da Constituição, né? Se permitiria nesse aspecto? Não, porque talvez tenha trancado um pouco. Não, a pergunta é na medida que nós temos agora reconhecimento de um direito fundamental, né, a consequência disso, né, basicamente, é que esse direito fundamental tem preferência em relação à legislação infraconstitucional. Portanto, até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser questionada em relação à sua eventual inconstitucionalidade quanto a alguns aspectos, né? E um aspecto que eu aqui estou levantando é se eventualmente não se corre o risco, claro, isso vai ter que ser controlado pela autoridade nacional, tem que ser controlado até pelo Poder Judiciário, de transformar as exceções, né, em regra, né, quando se trata do consentimento, especialmente. Ingo, sem dúvida, porque, enfim, né, nós temos aqui, aí o artigo 7º é o que trata, o que expõe aqui os requisitos de tratamento de dados pessoais e contempla essas bases legais, né? Ou seja, me parece, Ingo, que o grande risco de nós, vamos dizer assim, fugirmos excessivamente do consentimento seja o que se chama aqui de legítimo interesse, tá? Essa figura do legítimo interesse que está no inciso 9º e que é interessante, né? Porque o legítimo interesse, ele já estava presente na Diretiva de Proteção de Dados Europeia e está presente também no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, assim, não é uma criação brasileira, mas é muito, eu diria, ele é uma base legal bastante polêmica, né? O artigo 29 lá, ainda do âmbito da diretiva, que agora virou lá o Board de Proteção de Dados europeu, ele tem um guia sobre o legítimo interesse e como tratar, assim, com os passos, o teste do legítimo interesse, como se chama, né? E nele está uma ponderação, Ingo, que me parece bem interessante, porque o legítimo interesse na LGPD ele é aberto lá no artigo 10, né? Então, ali vai falar, ó, o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar o tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluam, mas não se limitem a... Daí vem apoio e promoção de atividades, etc. Então, esse me parece o maior risco de acabar por deixar totalmente de lado a base legal do consentimento. Então, é claro, se a Corte, se o Supremo Tribunal Federal, né, no reconhecimento tanto do direito fundamental implícito, como fez agora, e é bem colocado por ti hoje, Ingo, e no teu texto do Conjur, que eu achei realmente muito bem posto, assim, né? Se o Supremo considerar tanto o artigo 10 tendo ido mais longe do que deveria, né, quanto outras leis que venham a surgir que digam respeito à proteção de dados, que violem essa autodeterminação informativa que parece, para mim, que está presente lá no direito fundamental à proteção de dados, enunciado pelo Supremo, nós podemos sim ter um controle aqui. Minha ótica é essa. Eu também acho, Igor, que o legítimo interesse, como ele me parece mais aberto e mais amplo na LGPD do que no próprio regulamento europeu. Então, eu não descarto esse risco, viu? Eu não acho que não se pode tratar dados pessoais com base no legítimo interesse. Até não acho isso, né? Mas eu acho que, e a própria LGPD diz em alguns momentos, né, que vai ter que, por exemplo, ter relatório de impacto para quem trata dados pessoais com base nesse fundamento do legítimo interesse. Então, precisa de se cercar de circunstâncias e de elementos com essa base legal de tratamento de dados pessoais, na minha ótica, com muita transparência e cuidado. Pode se utilizar, mas tem que ter cuidado. Agora, a tua preocupação, ela é uma preocupação para nós e para a Europa também. Eu, esses dias,
Se não me engano, o Marcel Leonardi, colega advogado de São Paulo, que inclusive tem obra publicada sobre proteção de dados, o Marcel, ele lançou um número, assim, num desses eventos, que, se não me engano, 70% dos tratamentos de dados pessoais na União Europeia teriam como base legal o interesse legítimo, né? Que aí é uma fuga do consentimento. Enfim, nós temos o consentimento em crise por conta das dificuldades de que haja um consentimento efetivamente consciente, e temos uma dificuldade com relação a essas outras bases legais que podem representar a fuga do consentimento. Tudo isso, na minha ótica, sem dúvida, pode ser controlável pelo judiciário infraconstitucional, eu diria, né, no controle legal dos modelos de negócio, Ingo, né, me parece isso. Então, os modelos de negócio vão ser confrontados com a interpretação razoável da LGPD e com as normas que vierem da NPD, e no nível infraconstitucional, pelo Supremo, me parece uma possibilidade. Não sei se te respondi. Não, excelente, excelente, agradeço. E realmente são essas cláusulas gerais que acabam também criando essa dor de cabeça, né? A jurisprudência também tem feito papel de concretizar isso depois, né? Que também a opção pela cláusula geral é de que ela evita o tabelamento muito fechado das situações, né? E, portanto, são mais dúcteis, são mais adaptáveis, né, às circunstâncias, né? De qualquer forma, tem elementos positivos, tá, e negativos também em relação a isso, mas isso também não é só no caso da produção de dados, né? Não é só no caso da produção de dados, né? É claro que, particularmente, pode ser perigoso se avançar muito sinal. Eu não sei se o nosso judiciário será tão protetivo quanto, eventualmente, o alemão, assim por diante, que também prevê algumas exceções, por óbvio, mas isso também só vamos saber agora. Para mim, já é muito bom que o Supremo tenha, né, finalmente reconhecido, né, o direito como fundamental, como autônomo, né, e isso já é um grande passo, né, para a nossa jurisprudência, né? Inclusive nem sequer coincidente, né, com a livre autodeterminação informacional, né? Sequer coincidente, ela é um dos fundamentos para o reconhecimento do direito, mas ela não é sequer o único fundamento, né, segundo o STF, pelo menos, né? E ao mesmo tempo, evidentemente, ela também deixa claro que a autonomia, né, material também, né, desse direito. Então, acho que o grande passo foi dado, né? E agora é evidente, essa lei vai estar entrando recém em vigor, né? Ainda é soft law, ao fim e ao cabo ainda é soft law, passará a ser hard law quando as sanções entrarem em vigor, se ainda deixá-las entrar em vigor, porque sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente, né? Nunca se sabe se não virá mais uma prorrogação, enfim, e de qualquer forma também a autoridade nacional realmente passar a operar com recursos para isso, condições para isso, né? Portanto, também muita autoridade não permitir que ela atue por falta de recursos adequados, né? Porque isso é uma das formas de esvaziar também a proteção. Eu crio um órgão para satisfazer, para inglês ver, né? E brasileiro admirar, e depois eu esvazio, né, o órgão quanto às suas atribuições, ou pelo menos quanto à sua, digamos assim, estrutura organizacional, né? E até mesmo orçamentária, que é necessária para esse caso, né? Todo mundo, e talvez seja um dos temas mais delicados, né, esse do legítimo interesse, né? Temas mais delicados para se desenvolver, até do ponto de vista doutrinário, né? Que eu não tenho visto ainda assim muita doutrina no Brasil sobre isso, né? Mais focada no legítimo interesse. Claro que há quem fale disso, evidentemente, né? Mas não há assim muita doutrina que eu saiba, pelo menos, né, focada realmente a uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, que seja focada a estudar o legítimo interesse. Não sei se tu conheces, né? Eu realmente, como também não sou trabalho com isso, assim, né? Eu pelo menos não conheço, né? E também não vi citado, né? É um belo tema para a gente passar para os nossos orientandos aí, né? Com certeza. Gente, alguém aproveite a presença do Fabiano. Quem mais quer dirigir uma pergunta a ele? Professor, nós temos algumas perguntas no chat. Se eu puder passar de imediato para a pergunta. Já passa direto. Ele podia passar em bloco, talvez de 3, Tá. para o Fabiano responder. Talvez seja mais simples. Tá eu bom. estou vendo o chat aqui também, viu? Tá bom, vendo? então. Eu estou vendo aqui, eu posso encaminhar diretamente aqui. Tem a pergunta do Bruno, né? Isso. O fato de os dados não serem propriedade da pessoa natural e sim relacionados a ela implica dizer que o tratamento de dados de um paciente doente pode ser estendido ao plano de saúde e à empresa de seguro de vida?
Olha, Bruno, na minha ótica, né, sim, esse é um fundamento que autoriza, né, esses sujeitos, que no caso seriam aqui, né, vamos dizer, controladores, em certa medida, eles são controladores, né, ou no mínimo, né, eles vão ter o dado compartilhado pela instituição de saúde, mas me parece aqui que eles são efetivamente controladores nessa situação, porque eles têm uma relação já com o paciente, né, ou seja, uma relação jurídica aqui, contratual, e nesse caso eles têm né, uma base legal para tratar os dados pessoais, que no caso, uma base contratual que eles têm aqui, que está reconhecido na LGPD. Então, sem problema nenhum, me parece aqui, né? Não é propriedade e é uma inter-relação social, né? Eles precisam desse dado pessoal para trabalhar, né? E o plano de saúde e a empresa de seguro de saúde, a empresa de seguro de vida, né? Havendo uma relação com um seguro de vida, né, uma pólice de seguro de vida, eles precisam tratar esses dados pessoais pela questão da execução do contrato, né? Tem autorização legal para isso. Não sei se o Bruno quiser depois complementar, porque às vezes a gente não esclarece, fica à vontade. Eu vou me dirigir agora para... eu acho que o Alexandre está perguntando aqui sobre o grupo de estudos, né? O Alexandre pode pegar depois o meu WhatsApp com a Andressa, tá? O meu número de celular. O grupo se reúne nas quartas-feiras, não todas as quartas-feiras nesse momento. Como eu tenho a disciplina na pós-graduação da URGS, nesse momento, às quintas-feiras, a manhã inteira, sobre proteção de dados, o grupo está se reunindo agora, às vezes, a cada 2 ou 3 semanas. A gente sempre lê um texto diferente nesse grupo, então a gente está lendo bastante textos nacionais e estrangeiros sobre proteção de dados. Quem quiser participar, fique à vontade. Eu posso divulgar aqui, inclusive, eu posso divulgar aqui, vou divulgar agora. Tá? Quem quiser me passar um WhatsApp, fique à vontade. Depois nós temos a pergunta do Calil, tá? Professor, o doutor falou sobre um direito fundamental à autodeterminação informativa reconhecido no direito alemão. Seria possível trabalhar com um direito fundamental de conteúdo semelhante no âmbito da nossa dogmática constitucional? Bom, talvez o melhor para responder isso seja o professor Ingo. Eu estou com uma maior autoridade no Brasil sobre esse assunto, tá? Mas eu vou dar a minha opinião, não sou talvez o melhor para isso, né? Talvez a leitura possa passar pelo caso do Supremo de agora, né? E na verdade a Corte Constitucional alemã ela derivou isso, né? Essa autodeterminação informativa, ela criou esse direito fundamental por expressão da nossa corte, da Corte alemã, né? Então do artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com o artigo 2º, inciso 1 também da Constituição Federal. E no nosso caso aqui, né, nós temos uma criação com base, e Ingo, aqui me corri se eu estiver errado, com base no artigo 5º, inciso 10, né, o artigo 1º, inciso 3º. O Bruno Bione, na sustentação oral dele, eu achei muito interessante isso. Na sustentação oral do Bruno Bione, que representou uma organização não governamental, Data Privacy, na DIN 6387, ele incluiu, eu achei bem interessante o due process, né? Ou seja, o processo due process of law, né? Como se chama? Como é que a gente chama em português aqui no processo? Agora me esqueci. Devido processo legal. Devido processo legal, né? Ou seja, né? É preciso ter... ele agregou ali a questão da transparência, né, da possibilidade de oposição, da possibilidade de defesa, né? Então é interessante assim de onde poderia se derivar. Mas eu quero ouvir o Ingo, porque
Calil, e essa pergunta, nós temos uma hora especialista aqui e eu não quero nem me arvorar nesse assunto aí. Não, eu não sei se eu me meto, então, Fabiano, já que Claro, a palavra não, tem que primeiro, ser tua nesse assunto. não. Ninguém tem uma única palavra, né? Não, mas temos que te ouvir. De qualquer sorte, assim, claro, é uma linha diferente de fundamentação, né, que não é utilizada na Europa, né, e eu entendo que ela não é, eu não concordo com ela, de qualquer sorte, eu concordo, sim, né, que o devido processo legal, né, esteja previsto como um dos princípios que baliza a proteção de dados, né, na instrumentalização, evidentemente, dessa proteção. Né, porque isso é uma coisa. O processo legal seja um dos princípios diretivos da proteção, né? Nós temos a diferença entre os fundamentos, que também podem eventualmente ser princípios diretivos, né? Mas uma coisa é justificar o reconhecimento dessa proteção com direito fundamental, isso é uma coisa, né? Dos princípios que evidentemente presidem, né, a aplicação disso, inclusive aqui no âmbito do processo, né? Porque o direito à oposição não é o fundamento nem do direito de personalidade, nem direito à vida, nem do... Quer dizer, se não é também, não vai poder ser a proteção de dados. Todo respeito, né? O devido processo legal não é um fundamento. É que, na verdade, é que nos Estados Unidos, né, né, e na Inglaterra, entre alguns outros países também, né, o due process of law e ele substitui, entre outras cláusulas gerais também, uma cláusula aberta dos direitos fundamentais. Ele também é utilizado para desenvolver outras garantias específicas, né, processuais, assim como a privacy, que também foi deduzida, ela nem é reconhecida expressamente na Constituição americana, né, mas a privacy também foi desenvolvida ali, e da privacy também depois se fala em outros, né, intimacy e outros direitos, né, então, na verdade, ela opera dessa forma, mas não é a nossa realidade, não é o nosso fato. Eu participo da comissão, não sei se mencionei, né, do que elabora agora um projeto, um PL para cibersegurança, proteção de dados na segurança pública e investigação criminal, né, ali, esse é um dos aspectos previstos, né, então, isso para mim é uma coisa, outra coisa é o fundamento, né. O fundamento da proteção de dados não é devido processo. O fundamento da proteção de dados é realmente a proteção, evidentemente, de esferas da personalidade, obviamente graduais, é a proteção contra, digamos assim, a manipulação, o domínio, né, e a intervenção do poder público nessa esfera. Né, na verdade, é isso que deixou claro também na decisão lá de 1973 da Corte Constitucional alemã, né, ela funciona assim, tem uma dimensão positiva, evidentemente, porque gera dever de proteção, né, não só liberdade negativa, a liberdade positiva. Então, eu não concordaria com isso como fundamento, propriamente dito, para o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados. Né. É uma possibilidade que pode até o Bruno e alguns seguirem. Né. Como isso? Cada um tem sua posição, né? Eu sei que não há posições fechadas em relação a isso, né? Mas, salvo alguma ignorância minha, né, não é isso que se tem utilizado na Europa, né, como fundamento do reconhecimento, né, de um direito fundamental à proteção de dados. Repito, o due process, né, se aplica em outra esfera. Né, é uma garantia também, que tem obviamente conteúdo material, como tal, mas uma garantia, ao fim e ao cabo, procedimental. Né. Tanto é que o due process no Brasil sequer cumpre a função que cumpre os Estados Unidos. Porque nós temos aqui o devido processo legal, temos o acesso à justiça, não exclusão, claro, no outro inciso, temos o contraditório, temos a ampla defesa. Né? Isso nos Estados Unidos não existe na Constituição. Isso tudo foi desenvolvido a partir do due process of law. A partir do due process of law. Aqui do process of law não é uma cláusula já igual à dos Estados Unidos. Né? Porque nós já temos direitos fundamentais específicos ao contraditório, ampla defesa, com recursos inerentes, da não exclusão do acesso à justiça. Não, são realmente dimensões já concretizadas, específicas. Até nós temos a proteção da intimidade prevista na Constituição, que nem a Alemanha tem, aliás, quase nenhum país tem a proteção, pelo menos no mundo ocidental, constituições europeias, enfim, são poucos os países que prevêem expressamente a intimidade, né, no texto constitucional. Prevê a privacidade, vida privada. Nem a Convenção Europeia prevê.
né? Nem a Convenção Americana fala em direito à privacidade, né? E a intimidade basicamente está na teoria alemã, né? No círculo mais no círculo interno, né? Da privacidade, mas ela sequer é tida lá como um direito autônomo, né? No sentido próprio do termo. Então, claro que são respostas diferentes, né? Que em parte até se justificam, né? Pelo marco jurídico normativo, né? Que se aplica, né? Que tem que ser levado em conta, evidentemente, no reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados. Claro que não posso tirar ele do nada, né? Eventualmente também vai ter peculiaridades na ordem jurídica constitucional interna, né? As quais se somam às outras dimensões, né? Que às vezes são realmente importadas, né? Mas nesse sentido realmente eu teria uma divergência, assim, não é nada, não uma tese, não um cavalo de batalha, né? Vai se morrer por isso, não. Mas, de todo modo, né, eu não concordaria nesse aspecto, né? O Bruno é muito bom, enfim, não nenhuma, né? Tem trabalho de uma excepcional produção de dados, tem também o livro dele, né? Da dissertação dele, que é um livro muito bom, né? Então, de todo modo, apenas quanto a esse aspecto, né? Eu não assisti a sustentação oral, né? Não consegui assistir a sustentação oral, depois, claro, a decisão e tudo mais, né? Mas não consegui realmente assistir às sustentações. Mas é isso, mas a minha parte é isso, em caráter complementar. Te agradeço até a me passar a bola, né? Sobre isso. Tem uma pergunta, Ingo, eu só coloquei ali para vocês no chat um texto sobre legítimo interesse que saiu de uma mestranda nossa lá da URGS, que é a Marcela Joelsons, tá? Eu não sei se a Marcela não cursou a tua disciplina ano passado, não sei. Porque ela é CDA. Ela é CDA. Mas, enfim, ela fez um texto que eu coloquei aqui. É um texto, tá? Não é uma dissertação nem nada, mas é um texto bem interessante sobre legítimo interesse, tá? E está aqui colocado para os colegas. Tem uma pergunta do Rafael Scaroni Garcia. Professor, reconhecendo a proteção de dados como direito da personalidade, como fazer a aplicação do artigo 11 do Código Civil nessa área, principalmente no tocante à intransmissibilidade, irrenunciabilidade e a proibição da limitação voluntária, tendo em vista os dados como ativo econômico? Pois é, Rafael. A pergunta é a seguinte, né? É se há margem para, na disciplina de proteção de dados, fazer uma aplicação dos artigos do Código Civil, né? Desses artigos do Código Civil. Eu vou ser sincero, eu acho que na prática ela pouco vai ser feita, tá? Essa ponte, porque o que eu tratei aqui levaria a essa linha de raciocínio que tu fizesse aqui, né, Rafael? Porque se a gente falou aqui se a proteção de dados é direito da personalidade, né, e eu falei de uma dogmática do direito da personalidade que está no Código Civil, se oferece a pergunta da aplicação dessa dogmática à proteção de dados. Tá? Eu acho que pode ter um espaço, a gente tem que refletir, inclusive, sobre isso. Eu, refletindo para hoje estar aqui com vocês, eu estou sempre pensando sobre esse assunto, inclusive novas ideias são bem-vindas, mas se a gente for ver bem, a tutela da responsabilidade civil está na LGPD, né? Inclusive com algumas dúvidas e correntes diferentes sobre se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva ou de uma índole sui generis, né? Então nós temos lá a tutela lá presente, né? Toda a questão dos direitos do titular também estão lá. Então, se aplica ou não, acaba sobrando pouco para essa disciplina aqui dessa teoria geral dos artigos 11 e 12. Agora, né, intransmissibilidade e irrenunciabilidade, se a gente vai dizer, né, que são direitos da personalidade, se agrega isso como regra geral. Nós sabemos que essas regras gerais, essa regra geral das características dos direitos da personalidade, todas as características acabam, em certa medida, contemplando alguma exceção, né? E nesse ponto aqui, é claro, nós vamos ter as correntes. Então, se eu for pensar nas correntes que existem em ambiente europeu, né, que clamam, né, pela proteção de dados como passível ou, né, podendo ser objeto de negócio, né, econômico de venda, nós teríamos que, se a gente fosse aplicar aqui,
restringir, fazer um paralelo, como antes eu pensei, como antes eu suscitei aqui, no que diz respeito ao direito à imagem. Então, esses defensores diriam isso, tá bom? Enquanto que os mais conservadores diriam, como Rosnagel na Europa, né? Não, isso aqui não tem uma dimensão de proteção da personalidade, o foco é muito mais esse, e o Rosnagel vai negar peremptoriamente qualquer possibilidade, e outros vão negar que não dá para misturar as coisas, tá? Então, vai variar aqui, perfeito, a abordagem que a gente pode ter. Eu, sinceramente, acho que alguma disponibilidade pode haver. Agora, venda de dados, né? Enfim, aí vocês vão dizer assim, mas professor, na prática isso já acontece, né? Só que eu acho que institucionalizar isso, né, me parece um pouco complicado. A gente conhece essas assinaturas que até são toleradas e permitidas, né? Eu tenho um acesso a determinado conteúdo de um jornal, etc., né, online, fornecendo dados, né, e não remunerando. Então, ali, se a gente for ver bem na estrutura dessa relação, e outro acesso, né, se eu pagar, eu vou ter mais proteção de dados. Se eu não pagar, eu vou ter menos proteção de dados. Se a gente for ver bem, quase tem uma estrutura de remuneração nessa relação jurídica aí, né? E eu concordo, isso é uma questão a ser pensada. Mas eu te diria, Rafael, que é uma zona muito de fronteira, eu não tenho a resposta pronta, né? Mas nós temos delineamentos. Uns sugerem, né? Eu me lembro até, Ingo, quando a gente teve junto, sempre te agradeço por me convidares para estar junto lá com o Neuner. Numa dessas falas lá, a gente mencionou umas vertentes alemãs que tentam fazer um paralelo com os direitos autorais, né? Onde nós temos lá nos direitos autorais a cessão dos direitos autorais e há aquele direito da paternidade da obra que é do autor originário. Então, de um paralelo com essa disciplina dos direitos autorais. Inclusive, essa paternidade sobre a obra, né, essa autoria originária, é reconhecido como um direito da personalidade. Então, há os que tratam sobre isso. Então, esse é um ponto, aí, Ingo, talvez mais esse ponto possa ser um ponto, né, sobre a disponibilidade dentro, né, dos dados pessoais, mais um ponto de interessante pesquisa. Aliás, eu acho que o simples assunto disponibilidade, aliás, só traz um livro alemão, agora até que trata sobre disponibilidade, que eu não consegui, eu preciso até ver o nome do autor de novo, que eu acho que é um assunto muito importante, isso dos limites da disposição. É sempre muito... é sempre atual, né, Ingo? Ele vai ser sempre atual, esse tema, limites da disposição do indivíduo. Até porque o Código Civil ele é muito contraditório, muito confuso quanto a isso, né? Porque ele proíbe, ele permite em alguns casos que a lei intervir, mas não permite que a própria pessoa, que é o titular, né, do direito, então autolimite. É uma contradição em termos, né? Ou seja, não há, é uma das piores redações que eu já vi, né, em relação pelo menos a parte geral, né, a parte geral da personalidade no Código Civil, né, especialmente essa é muito mal redigida, né, no meu sentir, né. Não sei se no teu, mas de qualquer forma, que agora já tem toda uma interpretação, mas na época eu fiquei assim, assombrado com a falta de técnica e a incoerência, né, tradição da redação, né, quem redigiu deve estar bêbado, né, eu no mínimo, né, quando redigiu aquilo, né, mas de qualquer sorte sempre dá para corrigir, depois, né? Agora já tem muito avanço em relação a isso, mas na época realmente, né, eu batia feio nisso. Bem, gente, mas vamos aproveitar o Fabiano aqui, né? Eu estou me metendo já a minha colher aqui. Tem mais espaço para uma ou duas perguntas, porque depois nós temos também uma outra atividade, Fabiano, no grupo, às 12, né? Mas a gente tem bons minutos ainda para isso. Eu não sei, Andressa, eu se mexendo no chat, só que é para te cair o celular aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, Fabiano. Se alguém quiser usar o microfone para fazer pergunta também. Sim, também é possível. Abrir o microfone e a câmera para fazer perguntas. Até agora, depois de respondidas essas já pelo professor Fabiano, a gente só teve agradecimentos.
Então, não sei se mais alguém tem a intenção de fazer algum outro questionamento. Está aberto a palavra. Bom, se não temos, né, qualquer coisa me interrompam, não, mas se não temos, de toda sorte foi também mais uma manhã extremamente proveitosa, né, acho que para todos nós, e agradeço mais uma vez ao professor Fabiano, meu amigo Fabiano, por participar mais uma vez dessa nossa atividade. E Fabiano, quando vierem os colegas internacionais, eu vou sempre passar também lá para o CDA, né, essas informações, né? A gente sempre passa programas de toda qualquer sorte lá para a Cristiane, né? E aí também, acho que especialmente na atividade do Neuner, né? No dia 20 de outubro, acho que seria muito bacana que tu também te fizesses presente, né? Enfim, podendo, é claro, também não sei se a colisão de horário, mas depois a gente confirma todos esses dados estrangeiros, né? Que já estão agora quase todos confirmados para partir agora de meados de outubro, né, em diante, como sempre nessa disciplina, né? E a vantagem também aqui com essas palestras online, que a gente poderia até ver, Fabiano, se o Ross, Nagel e o Horn não topariam ou uma atividade dessas com a gente. Se a gente pode... Ingo, a gente pode pensar em promover mesmo, né? Eu, inclusive, falei com o Hornung, e ele teve uma decisão do ano passado, até do esquecimento lá na Alemanha, Ingo, e o Hornung, que é um assunto que tu tratas muito, né? Tu hoje assim, é um especialista sobre isso, e o Hornung ele publicou e ele está fazendo apresentações sobre isso. Talvez seja até do teu interesse, a gente poderia pensar nessa. Sim, ótimo. Sabe aquelas duas decisões, né? Do esquecimento. Isso de novembro do ano passado, São decisões importantíssimas, até porque elas trazem algumas novidades, inclusive, né, em relação ao tema. Elas trazem uma grande novidade, que é a posição, interpretação da relação do Tribunal Constitucional com a Corte Europeia, né, em primeiro lugar, com o direito europeu, e segundo, porque também traz alguns aspectos bastante interessantes e, eu diria, inovadores, né, em relação ao direito ao esquecimento. Então, seria bacana. Quem também escreveu sobre isso foi o Kühling, né, que também tem um comentário ao Datenschutzgesetz, ao Grundverordnung, né, também escreveu recentemente um artigo sobre isso. Ingo, então, tu tens traduzido o pessoal como é na sistemática ao vivo? Por exemplo, o Neuner vai falar em alemão e tu vais fazer a tradução? Não, no caso do Neuner, sim. Alemão a gente faz a tradução. No caso dos demais, eu pedi para falar em inglês. Né? Porque facilita, porque embora alguns saibam alemão, evidentemente é uma minoria. Né? E inglês, eu pressuponho que inglês a maioria saiba. Né? Nós também temos que incentivar um pouco essas atividades em inglês. Né? Até nossa ideia é oferecer ainda ao longo do ano que vem uma disciplina em inglês. Né? Muitos cursos já estão fazendo isso, estão oferecendo uma ou duas disciplinas em inglês, né? Para justamente aumentar os níveis de internacionalização. Então, eu realmente parto do pressuposto de que as pessoas acompanhem minimamente, até porque não se exige o inglês ativo, né? Mais o inglês passivo, e os palestrantes normalmente falam de forma bastante clara, né? E até aqui um sotaque aqui e ali, mas falam de forma normalmente bastante clara, e também normalmente tem um PowerPoint, um sumário, enfim, para acompanhar, né? Porque se a gente tem sempre tradução consecutiva, o tempo que se utiliza para tradução consecutiva ele é precioso, né? Ele também impede que se desenvolva um pouco mais a palestra, é mais cansativo, né? Com tradução consecutiva. Mas essa é a dinâmica que a gente vai fazer com algumas palestras, né? Que vão ser já em inglês, naturalmente, como tem sido. Gente, mas então é isso, né, Fabiano? Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, né? Mais uma participação, não será a última, né? Com certeza, né? E a não ser que não queiras, né? Espero as partes, com certeza não será a última, né? E até esse ano ainda terá mais uma, né? Nós vamos ter um seminário internacional que é um tópico nosso também, aliás, dois ainda, né? Mas um seminário especificamente que vai ser como tópico central, proteção de dados, né? Em novembro, né? Já participaste de outro, onde também teremos já alguns nomes muito importantes confirmados, né? Internacionais, né? E alguns nacionais também bem conhecidos da área, inclusive já confirmados.
Então, gente, obrigado também pela assistência, pela participação de todos, né? Porque aqui, Fabiano, a gente acolhe não só os alunos da disciplina, a gente também abre para os nossos grupos de pesquisas, né? Para o doutorado, também para o nosso DINTER, MINTER agora também, né? Para que possa ter essa chance de participar conosco. E sempre tem, né, colegas que acabam acessando e participando das nossas atividades também, não estritamente então, voltados aos nossos alunos, não só para todos os alunos. Gente, então, um abraço, Fabiano. Tá bom. Ingo, te agradeço. Tá? Agradeço a todos os colegas aí também. Agradeço aqui os cumprimentos da palestra. E um bom trabalho. Vamos falando aí. Exato. Tá bom? Tchau, tchau. Tá? Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, a todos também. Obrigada. Tchau, Andressa. Obrigado pela tua organização aí. Sempre muito Eu que agradeço. Muito obrigada. eficiente. Tchau.